importante ressaltar é o fato de que uniu a família, né? O teu outro filho e com o teu marido. O que se nota muitas vezes em situações assim é o contrário até. Então, eu acho que mais reforça a experiência que tu dás no livro. Há muita separação neste mundo, sabe? Dos pais com crianças com problema. Muitas vezes. Há uma estatística, apesar de dizem que toda estatística é burra, né? De 75% de separações em função de filhos assim. E geralmente o pai é que debanda nessa hora. Geralmente, não é a regra geral também. O que não aconteceu com vocês. O que não aconteceu, acho que até foi o contrário. Até talvez nesse sentido também a experiência do teu livro pode ser muito enriquecedora. Pode, claro, tomara. Não foi escrito com esse intuito, né? Vocês, inclusive, a experiência com o Leonardo foi enriquecedora em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista familiar, tu acabaste de colocar agora. Com certeza. Né? Também nesse sentido enriqueceu vocês e uniu. Que é uniu demais, exatamente. Quando, na maioria das vezes, às vezes um fator de desunião. De desunião. Seja porque surge aquela questão da culpa, então daqui um pouco um pode ficar culpando o outro de alguma forma, mesmo subliminarmente, né? E isso aparece, isso no dia a dia, não tem como não acaba aparecendo. A mãe pode falar, tu não me ajudas, eu estou cansada, e o pai tem que trabalhar. Então a mãe que trabalhava tem que parar de trabalhar. Entendeu? Para ficar só em função do filho. Então, tudo isso. Como é que tu fizeste? Então, a minha vida se resumiu a ser mãe do Leonardo, durante 28 anos. Sim, porque eu sou formada em letras aqui pela FURG, né? E eu trabalhei, enquanto estudava aqui ainda, e não estava formada, eu trabalhei no setor de traduções. Então, eu fiz traduções, revisão linguística aqui esse setor que eu acho que é extinto, não tem mais, né? O setor de traduções não tem mais, né? Então, no momento que meu marido me vamos casar, eu larguei tudo. Eu não pensei duas vezes e fui embora com ele. Aí nasceu o Leonardo, pensando em retomar, de repente, né? Claro, mais adiante. A minha vida profissional. Mas aí nasceu o Leonardo e eu simplesmente fiquei mãe do Leonardo. Claro, tu imaginava que superada a fase mais criança, mais bebê... Talvez ele evoluísse e, quem sabe, ele sendo um pouco mais normal, entre aspas, né? Eu pudesse até trabalhar. Mas nunca houve essa chance, assim, porque eu sempre tive eterno e empregada, é difícil, né? Por mais apoio que a gente tenha, não dá para contar integralmente com as pessoas, mesmo porque escolas inventam reuniões, aí a gente pensa que o filho está no colégio, né? E de repente, amanhã não tem aula. E aí, a mãe não vai trabalhar porque o filho está em casa? Então é complicado. Então eu preferia assim não me estressar, disse, não, então eu não vou trabalhar, eu vou ficar só em função do Leonardo, colocava em escolas Hoje tu vive em São Paulo, eu já tinha lido isso, mas tu vive em São Paulo, eu tenho grandes amigos que se preocupam muito com essa causa dos animais. Hoje tu convive com as tuas pinturas, com a tua literatura e com os animais. Os animais... Tu tem uma fauna e uma flora pessoais, né? E quantos animais tu tens? Agora estou com pouco, tenho 2 cadelas... e 2 gatos. Agora estou rindo porque o marido sempre fala que ele tem 3 cadelas, né? E 2 gatos. E ele fala que eu tenho 3 gatos, ele incluso, e 2 cadelas. Então são formas diferentes. Humilde. Mas são só 4 animais, essa então. questão de gostar de animais é uma coisa espiritual também, é uma coisa legal. Quando eu digo espírito, não tem nada a ver com uma coisa transcendente, mas do caráter das pessoas, né? Conviver com animais, tentar compreender os animais. Os animais tem muita empatia, muita. Quer me acabar o dia, cruzar com um cachorro na rua sarnoso, ou ouvir alguém chutando, dando de relho num cavalo. Já comprei grandes discussões e brigas de parar carro, descer, sabe? Porque eu acho assim que o animal é muito indefeso, né? Claro. Ele precisa muito da nossa voz, né? Como ele não fala português, eu me ponho no lugar dele, difícil, exatamente. Né? Então eu tenho muita empatia com o animal, muito. Informalmente, tu lesse aquele livro do William Burroughs, dos gatos, né? Que o William Burroughs, escritor, era apaixonado por gatos. Apaixonado por gatos. Ele escreveu um livro sobre eu ainda não li, mas estou doida para ler. Tentando compreender os gatos, né? Já encomendei pela minha virtual. Tu sabes que eu moro com um gato, um bicho peludo, assim, aquele gato mesmo. E tá sempre cheio de pelo, né? Eu vivo com um rolinho aquele no carro. Mas ele E ontem eu cheguei à conclusão, chegando em casa à noite, eu cheguei à conclusão que sempre o gato praticamente abre a porta para mim. O gato manda e desmanda. O gato tem essa peculiaridade, né? O William Burroughs percebeu isso também. O gato, diferente do cachorro, o gato não é nem um pouco humilde. Ele simplesmente toma conta da casa. E é uma coisa incrível essa relação que tu começa a estabelecer com o gato. Porque eu tento dialogar com ele, explicitar que quem paga as contas ele sou eu. Quem manda que sou eu. Na verdade, eu não gosto de mandar, porque essa coisa de hierarquia é difícil. Mas ontem, no momento mais crucial da nossa relação, eu tentei explicar para ele que quem pagava as contas era eu. Mas em nenhum momento ele deu a mínima. Inclusive, ele deitou de barriga para cima e continuou fazendo o que ele estava fazendo. Então, é muito difícil. Por isso, conviver com os animais... É bacana. Às vezes é difícil. Bacana, mas é bacana. Às vezes eu tenho sempre tem lições para te dar, sempre.
Mas às vezes eu tenho... Esses dias foi uma amiga minha lá que me visitar, que adora animais, ela trabalha com essa coisa, e eu tentei dar de presente para minha amiga, que não gostou. E o gato estava num momento insuportável. Foi um momento assim, espiritual, onde ele estava infernizando e ela apareceu. Eu disse, olha, tem um presente, leva. E ela viu, acho que não gosta de animais, mas esse é um caso mais grave. Nem tanto. Mas tu, na tua época, antes do Léo aparecer, por exemplo, tu disse que te tornasse uma pessoa mais sensível, mas tu já gostava de animais, já pintava? Sempre, sempre, assim, de ir pro Joana Dark e chegar em sala de aula com as freiras me olhando assim feio, e eu chorando, com a cabeça abaixada na classe. Mas o que houve? Algum problema de família? O que houve em casa, né? Eu vi um cachorro sarnoso na rua, e matava, chorar. Saía, pegava um táxi, arranjava uma caixinha e levava para casa da minha avó. Senão minha mãe me matava, né? Chegava com um bicho todo empesteado dentro de casa, aí levava pra minha avó, como aí sempre. a gente amarrava. Eu nem sabia como tratar, e aí minha avó, coitadinha, mandava passar óleo queimado no pobre do bicho. Eu sei que nasciam pelos depois, aí eu soltava feliz da vida. Mas sempre sofri com essa coisa do animal. O Luiz Henrique, amanhã nós teremos a partir das 20 horas A partir das 20 horas. Teremos uma vernissagem, o que vai ter lá? Na verdade, o livro lá vai estar à venda também para as pessoas, né? Quanto? E a Diana vai estar autografando. O livro vai estar R$35 lá, é o mesmo preço que fica na livraria depois, na livraria Vanguarda, que vai ficar depois para quem não quiser comparecer. O evento é aberto a todas as pessoas, todos estão convidados. E eu vou dar meu depoimento de leitor aqui, que eu já li o livro todo. Não, eu acho uma advance. Não, eu acho o seguinte... fora qualquer coisa que a gente conheça a Diana, que a Diana seja rio-grandina, etc. Tal, eu acho que é um livro que merece ser lido. Acho que as pessoas devem comprar. Eu acho que ela e o Duda tocaram num ponto muito interessante. As pessoas sempre assim, e eu tenho ido com ela nas entrevistas, né? E sempre tem alguém que quer contar uma história parecida, que quer contar de alguém que teve uma doença, etc. e tal. E não é. Eu acho que é um livro que pode ajudar essas pessoas, e o Duda colocou muito bem, e a todas as pessoas. Né? Eu acho que é uma grande lição de vida. A gente que estudou literatura e a gente sabe que o livro fala no que é escrito e ele fala no silêncio. Então é um livro de grandes silêncios também, né? Se alguém pensa que vai conhecer um drama em detalhes e etc, tal, não é isso. E não é, assim como leitor, eu vejo muito claro que não é essa a intenção. É uma história de vida em que coisas são contadas e coisas são silenciadas. E essas que são silenciadas, eu acho que também falam muito nessa hora. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que vocês falaram uma coisa muito interessante, que a gente tem essa necessidade dos rótulos, né? A gente tem necessidade de saber o que é, da aproximação, da identificação. Nós vivemos numa sociedade que não está preparada para o diferente, seja ele qual for. Né? Seja o diferente que a gente entende, que a gente não entende. Certas diferenças são aparentes, outras não são. Né? Umas se revelam, outras não se revelam. No limite, todos a gente tem sempre... Eu acho salutar quando eu escuto, por exemplo, hoje, assim, tantos movimentos, né, das minorias, dos negros, dos homossexuais, enfim. Mas eu também temo por essas coisas que se transformam em guetos, que se transformam em bandeiras. Eu acho que a grande lição é essa, não tem rótulos. Né? A Diana fala lá no momento no livro que o Léo comia o doce antes do salgado, e quem disse que tem que ser o contrário? Né? E quem disse que a gente tem que seguir os chavões, que a gente tem que vencer, que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que ser isso? Que regras são essas que nos colocaram nas costas e que pesam tanto, né? E o depoimento dela de como ela conseguiu ser feliz depois que a família toda se livrou dos votos. Não tem necessidade, não tem necessidade de saber isso. Não, vamos viver. Para mim, a grande lição é essa, entendeu? Eu acho que a gente tem que sonhar com esse mundo em que essa diferença não é tão importante, em que não precisa essa minoria, em que não precisa alguém que levante a bandeira, em que somos seres humanos. E isso nos basta. Eu acho que isso é o mais bonito de todo. Na verdade, a gente acaba alçando essa questão de se identificar com alguma coisa justamente porque talvez o Estado, a sociedade nunca reconheceram. Porque quando a gente fala também o que é cidadão, ontem eu ainda dizia isso, né? Esse dia eu conversava com o Duda sobre isso também. De perto ninguém é normal, né? Alguém já disse isso. Quando tu me fala de um cidadão, eu imagino do homem branco de 25 anos e que tem uma profissão X. A gente não consegue identificar essas questões de cidadania. Talvez a gente nem saiba da questão da cidadania. Eu gostaria, agora completando o que o Luiz Henrique disse, o que a gente estava falando antes, a Mirine me mandou uma mensagem dizendo agora que tu és uma pessoa muito sensível porque tu trabalha pelos animais e o programa está ótimo. Né? E, então, as pessoas, é legal tu poder contar isso de uma maneira, e a gente está fazendo aqui uma catarse também. Verdade. Porque quando tu, por exemplo, claro que assim, a gente pega um certo jogo de cintura, como eu digo sempre, óleo na máquina, tu tem que ter um óleo na máquina para poder rodar o programa, senão tu te quebra. Quando eu perguntei para ti quanto tempo fazia que teu filho tinha falecido, tu me disse 3 meses, eu fiquei meio desconcertado. Mas em 2 segundos eu tive que retomar o programa, porque é muito difícil. Aí tu pensa assim, não, eu vou ter que repensar outras coisas que eu vou falar, porque é uma situação muito dramática. Mas mesmo assim, 4 meses, eu gostaria de saber o nome do teu esposo, porque ele não está na estatística daqueles que fogem, né? O nome do teu esposo? É Carlos Eduardo, vulgo Cadado. Ele é conhecido na cidade como Cadado. Cadado.
Carlos Eduardo, sua mãe chama, sabe, né? Olha aqui, eu quero... Mas aí tu falou em catarse, o livro foi exatamente isso. Foi catártico. E eu não sabia, né? Quando eu comecei a escrever, não era o propósito, não era fazer uma terapia. Eu precisei escrever e pronto. Então, no primeiro momento, eu escrevi esse livro para mim. Eu precisava, eu tive uma urgência de escrever. Num segundo momento, eu pensei no meu filho Alexandre. Pô, legal, um legado para ele, né? Bacana, para os filhos dele, passar de geração em geração. A Milene te recomendou um livro, que é o Gatos e Homens, Mama San Raab Rampa. Não sei o que é, mas é Gatos e Homens, um outro livro. Gatos e Homens. Eu vou procurar no oráculo Google. Agora, falando de literatura, antes de fechar o programa, tem um livro muito bom, Ratos e Homens, do John Steinbeck. Isso eu conheço. É o clássico da literatura. Ratos e Homens. Né? Vamos voar baixinho pelo oeste dos Estados Unidos. Vou aceitar o Gatos e Homens agora. Gatos e Homens. Ratos e Homens é um livro mais terrível, né? E nos toca. Eu quero, assim, elogiar aqui de público. Eu acho que essa atitude do Luiz Henrique Drenovez, eu acho que a gente está sendo muito negligente hoje como sociedade em relação à arte da literatura e principalmente negligente é essa literatura, uma literatura muito humana, de experiências pessoais que tem muito a nos ensinar. Então eu quero aqui elogiar o Luiz Henrique, que é da Supervisão de Cultura, acertei. Finalmente, Luiz Henrique, que ele coordena. São 2 horas em ponto, eu tive aqui a presença muito agradável da Denise Boldan, que estará lançando oficialmente aqui na cidade do Rio Grande, ela que é rio-grandina, amanhã às 20 horas no Sobre os Azulejos, o livro Anjo Desgarrado, com essas passagens dos 28 anos com o seu filho Leonardo, que sofreu de um transtorno X. Sim, né, que uma neuropatia. Uma neuropatia, digamos assim, que a gente não pode definir, mas o que importa é que foram 28 anos maravilhosos. Quero agradecer também o Duda, do NTI, que é o nosso comentário das quintas-feiras, a produção de estúdio do Andrezinho Corrêa, no áudio Fábio Soares e Luiz Carlos Farias, na direção de imagens e no corte ali está aliás, no suíte está o Rafael Wais e na coordenação de jornalismo, a Alessandra Sena. Quero mais uma vez agradecer a quem está nos escutando, lembrando então amanhã às 20 horas sobre os Azulejos. Isso. Além de uma mulher muito bonita, uma pessoa muito simpática e 28 anos de luta. Acho que tu mereces isso. 14 horas, 1 minuto, o programa volta ao ar às 19 horas na sua reprise e até amanhã às 13 horas ao vivo. Obrigado, fiquem com Deus. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos...